Bom dia, pessoal. Vamos conectando aí. Segunda-feira, um dia muito especial para nós. Oi, mãe. Então, assim, antes do pessoal ir entrando, eu quero dar uma lembrada. Oi, Giovana. Acompanhando aí, né? Quarta-feira é nóis. Qual que é a proposta dessas lives que eu tô fazendo? Eu quero instruir os proprietários a entenderem um pouco melhor as especialidades. Então, toda segunda-feira eu tô fazendo live com algum profissional de alguma área específica. Hoje nós vamos falar sobre dermatologia. Semana passada a gente falou sobre nutrição. Na outra semana a gente falou sobre exames de sangue. Na outra a gente falou sobre luto com uma psicóloga maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre dermatologia. Então, assim, as lives ficam salvas. A intenção é que o pessoal possa compartilhar com os amigos. Eu também tenho uma página no YouTube da Veterinária Rio Branco para que o pessoal possa acelerar os vídeos se quiserem. E fica tudo guardado lá como um arquivo. Isso tudo é para ajudar as pessoas, tá? Eu também estou aprendendo muito nessas lives, tem coisas que eu também não sabia, lembrando que especialistas se especializam em áreas específicas de uma forma que a gente, que o clínico geral às vezes não tem acesso a algumas informações. Então está sendo muito proveitoso para mim também esse processo, tá? Semana que vem nós vamos conversar com uma endocrinologista. Vamos falar sobre situações muito importantes como o uso de corticoides, sobre epilepsia, o uso de Gardenal. Nós vamos falar sobre aqueles animais que emagrecem muito rápido, animais que engordam muito rápido. Então, semana que vem vai ser bem interessante também com a endocrinologista. Agora eu já vi que o Alexandre entrou, então eu já vou chamar ele para live, porque a gente só tem 1 hora e as perguntas frequentes são muitas. Vocês vão ver que perguntas sobre queda de pelo, coceira, otites recorrentes, isso tudo nós vamos falar agora. Oi, Lori. Oi, Marli. Oi, pessoal que tá entrando. Então, o Alexandre, ele é dermatólogo, ele se especializou em dermatologia e ele tem o conteúdo dele é muito rico para passar pra gente. Então, eu vou chamar meu querido amigo e colega Alexandre. Aceitou. Bom dia! Bom dia, família, tudo? Como é que tá? Tudo bom? Graças a Deus. Olha só, Alexandre. Primeiro eu quero que tu se apresente para a galera que está assistindo e para o pessoal que vai assistir agora, depois que ficar salvo o Tá? vídeo. Então, eu sou formado pela Universidade de Caxias do Sul, em 2018. Aí pós-graduei pelo Instituto Qualitas, de pós-graduação, na área de dermatologia. E depois eu aperfeiçoei pela Dermatovet Cursos. Então, entre 2019 a 2022, eu tive duas especializações na área da dermatologia. Hoje eu trabalho como volante, então eu presto atendimento nas clínicas, né, que me chamam, e também acabo tendo um atendimento mais fixo na Bichomania, aqui em Lourdes, né, onde eu tenho o consultório e laboratório montado para consultas e análise de lâminas e análise de pelagem. Perfeito. Então, o Alexandre é aquele profissional que a gente chama para atender no nosso consultório, quando o clínico geral quer encaminhar o problema de pele para um especialista, e também ele tem o ponto fixo dele de atendimento, certo? Então, nós vamos falar sobre problemas de pele, assim, de uma forma bem leiga para as pessoas entenderem, e é mais no intuito não de fazer uma live técnica, mas de instrução mesmo do que o proprietário pode fazer, até porque agora começou a esquentar e os problemas de pele vão começar a vir com tudo, né? E muita gente acha que que o veterinário é charlatão ou coisa assim, porque tem problemas de pele que vão e voltam, né? Então, vamos começar com as perguntas, tá?
Meu cachorro perde muito pelo. Ele tá doente? Não necessariamente, né? Então, o cão, ele vai ter um ciclo de pelagem, né? Cães com pelagens mais longas, com sua pelagem, podem ter um ciclo mais longo de pelo, né? Então, vai ter aquela fase, normalmente 2 vezes ao ano, em que vai haver essa troca de pelagem. Então, vai ter aquela queda de pelo muito intensa, né? E os cães de pelo curto vão ter um ciclo um pouquinho mais curto da pelagem e, por incrível que pareça, eles perdem mais pelo que o cão de pelo longo, né? Então, até complementando a pergunta, muitas vezes as pessoas levam para tosar os cães de pelo curto, que nem um pug, né? Não vai interromper o ciclo da pelagem no corte, vai continuar caindo, só que pequeno, né? Então, pode ser algo normal, porém pode ser algo patológico. E quando é algo mais patológico, né? Quando começa a apresentar falhas. Então, como se fosse uma calvície, entre aspas. Tu observa a pelagem do animal, né? Até mesmo contra a luz, e tu percebe que tem áreas de falhas de pelo, né? Isso pode indicar problemas nutricionais, isso pode indicar problemas fúngicos, isso pode indicar problemas parasitários, né? E pode indicar problemas endócrinos também, né? Acho que não lembro se já teve live com o pessoal da endócrino, mas se tiver, dá para abordar. Vai ser semana que vem. Vai ser semana que vem. Problemas de pele são secundários a problemas endócrinos, né? Então, aquele cão mais velhinho, que nunca teve problema de pele, começa a perder pelo, olha, tu vê aquela rarefação, realmente aquela calvície, aquela alopecia, talvez seja interessante investigar também não só pele, mas também um perfil endócrino aí, né? Então, e tem raças predispostas a terem alguns problemas de perda de pelagem, né? Então, por exemplo, pega o Spitz, o da Pomerânia, que hoje não é indicado a tosa, né? Nem mesmo a tesoura eu indicaria. São cães que podem causar um desbalanço, não está muito bem explicado como é que acontece, e desencadeia a partir dali a queda maciça de pelo, principalmente em região dorsal, região de membros posteriores, né? Então, mas nem sempre. Pode ser problema nutricional também, então, pega um cão que come uma ração muito, muito, muito ruim, muito barata, comida caseira, né, em que não supre todo o aporte nutricional dele, tu vai ver aquela pelagem mais opaca, aquela pelagem mais seca, mais quebradiça, né? Então, não necessariamente a queda de pelos pode estar relacionada a alguma doença, pode ser somente o ciclo da pelagem. Então, eu observaria, né? Eu sempre peço observar. Começou a ter áreas de falha, me preocupa, né? Tá em estação, início de verão, ali começa a perder mais pelo, ok. Né? Se não, eu sempre acabo colocando nos exames análise de pelo, né? Porque é importante ver o ciclo que está. Né? Se essa queda é uma queda normal de pelagem, a gente consegue ver isso, né? Então, nem todas são patológicas, não. Pode ser normal. E o que eu ia te dizer? Tem alguma forma de encurtar esse ciclo? Porque a gente vai em palestras sobre produtos veterinários, enfim, e tem muito a questão do ômega, né? O ômega 3 diz que ele encurta essa fase de queda de pelo. Porque em Caxias, por exemplo, a gente tem verão e inverno, do nada fica frio. Do nada fica frio, do nada fica calor. Então, eu acredito que até esse ciclo de troca de pelo dos animais fica abalado com essas estações que não se firmam em Caxias do Sul, né? Então, é verídico que os ômegas encurtam um pouco essa fase de troca de pelo? Não, eles ajudam em alguma coisa? Eu prescrevo ômega. Tá? Para mim, o ômega 6 principalmente, mas eu associo mais o queranon. Né? O ômega ele ajuda bastante, mas eu gosto bastante de associar, principalmente em Spitz com regiões de alopecia, o queranon. Tá? Mas sim, eu faço bastante prescrição de ômega. Tá? Eu gosto da ação do ômega em pelo e pelagem, ele faz realmente, é nítido. Né? Por exemplo, cães que chegam com a pelagem com uma seborreia, em que aquele pelo, tu percebe que tem aquela oleosidade excessiva, né? Nos 30 primeiros dias de ômega, tu já percebe uma mudança notável, assim, os tutores também percebem. Eu gosto da ação do ômega. Né? Aí também às vezes é meio controverso, dependendo a linhagem que se segue, na verdade cada um pensa de um jeito, então é mais ou menos que nem pega pré-banho, né?
Tem gente que faz, tem gente que não faz. Sim. Então, eu gosto. Eu perceptivelmente de prescrição eu vejo o resultado. Eu prescreveria. Tá? Quando há uma Beleza. insatisfação, assim, que não é algo patológico, mas incomoda aquela queda de pelo, né? Parece, digo que tem gente que mora em apartamento, parece o deserto, parece aquele filme de faroeste que sai voando o tufo de pelo, né? Eu acabo prescrevendo, sim. É bem assim. Lá em casa é assim, com a Ruth. Agora vamos passar para um assunto que é ouvido. Por que meu cachorro tem problema de ouvido seguidamente? Já gastei uma fortuna com veterinário, já usei tudo que é produto no ouvido, já fiz exame dentro do ouvido do meu cachorro, ninguém resolve o meu problema. Então, as infecções de ouvidos elas podem ser primárias ou secundárias, né? Então, hoje, a gente tem um grande número de pacientes que já têm uma predisposição alérgica por si só. Então, majoritariamente, o atendimento é de Shih Tzu, seguido de Bulldog francês. São cães que podem ter problemas de ouvido, sim. Né? Então, o que acontece? Por que é tão... porque, assim, sempre engloba a consulta dermatológica, eu coloco os exames inclusos. Porque não tem dermatologia sem exame, né? Então, o que tem nesse ouvido? Tem fungo, tem bactéria, tem ácaro, né? O tempo de tratamento foi o suficiente para eliminar todos os ácaros? Todas as bactérias, todos os fungos que tinham? Ou não? Né? Então, às vezes é uma falha de controle. Tá? Pode ser uma falha de controle porque daqui a pouco, se seguiu a prescrição que estava na bula, por exemplo, 2 vezes ao dia, 7 dias, mas lá no 8º dia, se for repetir o exame, tu percebe que ainda tem. Ainda não foi o suficiente, né? E daí interrompe ali e volta em seguida, né? E às vezes é por falha do controle primário da doença. Então, por exemplo, a gente sabe que a hipersensibilidade alimentar, que é alergia a alimento, né? A dermatite atópica, ela pode causar otite secundária, né? Então, talvez eu tratei corretamente a otite, mas eu não tratei a causa primária, né? Então, eu não consegui estabilizar esse animal o ponto suficiente para não estourar no ouvido de novo, né? E muitas vezes tem algo realmente primário, né? Então, formação de pólipos, por exemplo, que parece uma verruguinha dentro do ouvido. Encurtamento do canal, né? Também pode causar otite secundária. Produção excessiva de cerumen pode causar otite, né? Então, o que eu faço? Trato dentro de 1 ano. Se eu tiver que tratar 3 vezes o mesmo ouvido, eu acabo fazendo encaminhamento. Hoje, aqui na cidade, a gente tem uma profissional que ela faz o exame de videootoscopia, que é a Mônica Cabral, né? E nesses casos, eu peço, sim, para que seja feita uma otoscopia do que tem de errado com esse ouvido, né? Mas eu não fico... Só para o pessoal entender que a otoscopia é que nem uma endoscopia, né? É colocado uma câmera dentro do ouvido e aí se avalia internamente o que está acontecendo dentro desse ouvido, assim como na endoscopia tu avalia dentro do estômago, Exatamente. Né? E também acabo pedindo mais alguns tipos de exames, por exemplo, cultura, né? Cultura bacteriana, cultura fúngica, ver o que é essa causa, por que está acontecendo isso, né? Porque não é algo recorrente, né? Então, pode ser isso, pode ser realmente normalmente as que eu mais pego é falhas de tratamento da causa primária, né, ou tempo insuficiente de tratamento. E eu sempre digo para os clientes assim que o ouvido ele é uma extensão do corpo, né? Então, às vezes, a alergia de pele que teria começado, o cliente espera ver o animal se coçando no corpo, uma alergia de pele. Mas, às vezes, ela começa lá dentro do ouvido. A alergia que seria de corpo, né? Porque o ouvido faz parte do corpo. Então, isso é importante que os proprietários entendam, né? Que pode ser que a dermatite atópica, ela é uma dermatite que não tem uma causa específica, ela é uma falha na barreira da pele do animal, né? E às vezes ela pode começar no ouvido. E alergias não têm cura, né? A gente consegue amenizar uma alergia e tentar atrasar o retorno dela com alguns manejos, né? Mas ela não tem cura, então isso também pode ser uma causa. Mas é interessante saber que a flora do ouvido, quando ela está em desbalanço, daqui a pouco tu está tratando um agente que ele precisaria de mais tempo para ser tratado e teria sucesso se a gente conseguisse fazer isso, né?
Certo. Essa pergunta aqui é a clássica. As pessoas fazem no balcão das agropecuárias, o pessoal vende uma dexametasona. Meu pet está se coçando. O que pode ser? Tudo. Pode ser qualquer coisa. Então, a coceira, inclusive, ela não precisa nem ser um problema de pele específico. Ela pode ser uma doença, ela pode ser uma repercussão psicogênica. Né? Daí tu vai enfiar corticoide até não poder mais e a causa primária sequer era a pele, né? Então tem que ter muito cuidado no uso de corticoides, né? Por exemplo, sarna, tanto a demodésica, que é a menos ruim, né, quanto a sarcóptica, se tu colocar a sarcóptica com uma coceira num grau muito mais elevado, que é aquela que passa para gatos, passa para nós, passa para outros cães, colocando corticoide ali, piora. Né? Então tem que ser muito cuidadoso. Fungos piora, né, com o uso de corticoide. Então a coceira ela pode ser principalmente hoje de caráter alérgico, né? Então sim, vai ser por causa, normalmente por causa de uma alergia de pele. Só que o que acontece? A coceira ela acaba sendo mascarada pelo uso de corticoide, né? E daí o que se faz? Por que está coçando? Normalmente a coceira mais intensa ela pode ser provocada por um desbalanço ali da pele, né? Principalmente bacteriano e fúngico. Fúngico que eu digo leveduras, né? Então, eu dou um corticoide, por exemplo, eu tiro a inflamação. Mas o agente que está causando a coceira, por exemplo, infecção bacteriana, está ainda ali. E daí o que acontece? Eu tiro e volta a coceira. E às vezes volta a coceira muito pior do que estava. Né? Então, pode ter um ressecamento de pele, né? Tu pode ter aquela pele do atópico, que é aquela pele toda inflamada, né? E coça. Né? Essa pele, além de estar inflamada, que já causa coceira, ela pode ser uma pele com infecção bacteriana. Né? Então, a infecção bacteriana, ela ainda piora a coceira. Pode ter essa pele que, além de inflamada, ela vai ter uma infecção por levedura, né? Que é muito, mas pior ainda realmente a coceira. Né? Então, é isso que a gente faz dentro da dermatologia. A gente faz a investigação da causa. Né? É um ressecamento, é uma infecção secundária. Né? A coceira tem diversas causas. Hoje o que eu mais escuto assim, meu shih tzu lambe pato porque ele é ansioso. 5% sim. Né? Maior parte alérgico. Né? Então, a coceira ela é uma forma do corpo falar que tem alguma coisa errada naquele local. E por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo por causa, a gente pegou essa teoria da medicina humana por causa da hipótese da higiene. Né? A gente pega, hoje, uma vez, que nem pega uma criança do início do século passado e pega uma criança de hoje, a chance de hoje ser alérgica é muito maior. Né? Hoje a gente tem cerca de 40% dos cães de cidade são alérgicos. 40% dos cães da cidade são alérgicos. Né? Por quê? Porque a gente não expõe eles a mais nada. E não adianta agora eu pegar meu cão e levar ele para o meio do mato e expor ele, que não é assim que funciona, né? E o que isso causou? A gente tem um sistema imune, que é um viciado em trabalho, ele tem que achar alguma coisa para trabalhar o tempo inteiro, e começou a reagir mal a coisas que não deveriam reagir mal. Por exemplo, o ácaro da poeira, o ácaro da grama. Né? Isso começou a causar coceira. Né? Então, a coceira ela pode ser de causa multifatorial. Né? Ela pode ser um simples ressecamento de pele, que a gente consegue realmente controlar via shampoo, via hidratação, né? Ou pode, o que normalmente é o que chega, é aquelas infecções realmente secundárias de bactéria e fungo. Né? É por isso que normalmente coça. Tá, mas não tem corticoide. Perfeito, vou tentar fazer um corte desse vídeo aqui, porque ficou muito boa essa explicação. Então, o corticoide realmente é um tapa-sol com a peneira, né? Porque a gente não está resolvendo o problema, talvez a gente está até piorando o problema por causa do rebote. É sim indicado em casos de crise, né? Que tu precisa... Mas aí por orientação veterinária, daqui a pouco se aquele animal tem uma diabetes ou um hiperadreno, não é indicado usar o corticoide. Então cada animal é particular, né? A situação biológica dele. E também a gente tem outros produtos que tiram a coceira, que são mais inofensivos para o sistema todo do animal. Então, o veterinário sabe que hora usar isso, né? Como usar, se precisa usar. E, assim, ó, se for escolher corticoide, a dexametasona não é um indicado para coceira, porque ela não age muito bem em coceira e o tempo de ação dela no organismo é 48 horas, né? E aí o proprietário vai lá e dá 2 por dia, às vezes.
Então, tu está causando uma sobrecarga no organismo do animal. A gente vai falar mais disso segunda-feira que vem, né? Por causa da questão do nosso cortisol, do animal também, né? Então, tem que ser usado com cautela. Não dá para guardar eternamente a receita do veterinário e ficar repetindo ela toda vez que o animal tem coceira, Não. né? E tem uma potência de corticoides também, que a gente se gradua por ela, né? Então, a dexametasona, ela tá quase no topo. Então, daqui a pouco é só uma coceirinha, não tem nada. Daí vai lá e dá uma dexametasona. Sim. Né? A potência dela é muito... Tá dando um tiro de canhão numa formiga, né? Eu vou usar uma dexametasona daqui a pouco em algum choque anafilático. Tá? Eu pensaria em alguma coisa grave, né? Mas eu dificilmente usaria dentro da dermato. Não me lembro de ter usado. Ela tem... A gente não tem... Eu não sou um corticofóbico, eu não tenho medo de usar corticoide. A gente usa corticoide, mas tem momentos e tem uma graduação, tem uma linha de raciocínio para usar os produtos, né? Então, não é... às vezes, cortar o caminho ou seguir sempre no mesmo, tu acaba piorando. Né? O corticoide é a primeira, né? Talvez seja a nossa primeira linha de ação, dependendo do paciente. Né? Mas depois tem uma sequência lógica de medicamentos para usar. Principalmente em doenças mais crônicas, que é dermatite atópica. Eu não vou conseguir controlar um atópico eternamente via corticoide. Né? Eu vou matar ele. Sim. Aí tu tem que botar na balança, né? O que é melhor, o que é pior para o animal, né? Certo. Eu tenho que correr aqui porque tem muitas perguntas. Tarararam. Aqui, então, levei já em vários veterinários, a gente já respondeu, né? Tá. É que tu ficou parado assim, tão parado que eu pensei, meu Deus, travou. Então, tem um remédio para tirar a coceira do meu pet? É a próxima pergunta. Então, assim, a gente primeiro tem que descobrir por que ele está coçando, porque a coceira pode ser por vários motivos, que nem tu disse, né? Pode ser problema de pele, pode ser atopia, pode ser alergia, pode ser endócrino, pode ser pulga, pode ser carrapato, pode ser N fatores, né? Então, a gente precisa primeiro descobrir o que está causando a coceira para depois descobrir como tirar. Pergunta, o antipulgas tira a coceira? E por que os antipulgas não fazem mais efeito no meu cachorro? Porque tem muita gente que diz aqui que já tentou de tudo e nada funciona no cachorro. Não, o antipulgas ele não tira a coceira. E o que se faz? Quando o animal tem uma dermatite por pulga e é localizado pulga e não está com antipulgas em dia, se dá o antipulga associado com algum controle de coceira, né? Pode ser via anti-inflamatória. Mas o antipulgas em si ele não vai tirar a coceira, tá? Não serve para isso. E por que falha? O que tem de falha de antipulgas hoje? Difícil. A gente tem antipulgas muito bons, né, hoje no mercado. Não vou citar a marca, mas tem diversos antipulgas muito bons. O que acontece é que às vezes as pessoas confundem o princípio de ação do antipulgas. E daí acham que está falhando. Né? Porque hoje, por exemplo, coleira e as moléculas mais novas, elas requerem que haja a pulga pule e pique o animal. E daí ela morre. Tá? Então é visualizado a pulga pica esse animal e morre, né? Só que o que a pessoa vê? Ela vê a pulga ali e pensa, não funcionou. Né? E sim, funcionou. Esse é o princípio de ação. Porque vamos pensar o seguinte, se esse antipulgas afastar a pulga, se ele for um repelente, ela vai vir para onde? Para nós. Né? Então, é interessante ir para um controle ambiental que ela pique e morra. A pulga não fica um tempo suficiente, a saliva ela não tem um contato suficiente com o animal para gerar aquela dermatite de novo. É muito curto o tempo. Né? Então, esse é o princípio. É assim que hoje funcionam os principais antipulgas. E em caso de falha, ou realmente pode ser por falha por pesagem. O peso pode estar inadequado. Comprou antipulgas que, de repente, não está durando tudo que promete. Eu pego, de repente, um que dure 35 dias e está durando 20 porque a dose foi inadequada. Né? É muito difícil a pessoa levar o cão ou o gato até a agropecuária, até a pet, até o local, para pesar, para dar um antipulgas. Às vezes é mais ou menos no olho, né? A pessoa acha que tem X peso e na verdade tem um pouquinho a mais. Né? Então pode ser uma causa de falha, mas dificilmente vejo falhas em antipulgas. É muito... Eu vejo assim, para contribuir, né, com essa pergunta também.
O antipulgas também muitas vezes pode não fazer efeito por causa do ambiente, que está muito contaminado, né? Então não quer dizer... Isso, aí não quer dizer que o antipulga não está funcionando. Ele não está dando conta, né, do ambiente. E também tem o ciclo da pulga, que o ciclo da pulga é de 180 dias. Então, se tu der um antipulga, o melhor de todos, que dura 30 dias no teu cachorro, tu vai ter que repetir ele no mínimo 4 meses, religiosamente, para que tu consiga pegar o ciclo da pulga que está lá no rodapé da tua casa, se multiplicando, as larvas, né, fazendo todas as etapas de crescimento dela. Então, tem que ter um controle de ambiente também. Tem que ter o controle no sofá, no controle nos carpetes, nos rodapés, na grama. Tu tem que fazer um controle de ambiente, além de fazer um controle no animal por 4 meses, religiosamente. Senão, realmente não vai funcionar. Em todos. E outra coisa. Isso. A pessoa chega aqui na clínica, ela tem 4 cães. Um está nitidamente com alergia de pulga. E ela só trata aquele. Então, daí não adianta, porque as outras pulgas... Geralmente, o cão alérgico, ele é um cão que tem um tropismo maior pelas pulgas. Então, as pulgas não todas nele. Porque o antipulga, que nem tu disse, para funcionar, ela precisa picar para morrer. E ele tem alergia à saliva daquela pulga. Então, toda vez que ele levar a picada da pulga, ele desencadeia todo o processo alérgico, né? E outra coisa, gente, um alerta. Se tu tem 2 cachorros de 5 quilos em casa, não compra um antipulga até 10 quilos e divide ele para os cães, porque isso pode causar uma resistência nos nossos antipulgas que funcionam bem no mercado. Né? Então, a gente tem esse problema também. As pessoas estão estragando os antipulgas bons. Porque o comprimido não é feito para ser dividido. Então, daqui a pouco, tu está dando mais princípio ativo para um e está dando o recipiente, né, o diluente, 0% para o outro. Então, isso aí também pode ser uma causa do antipulga não funcionar. É a administração errada. Tá, já falamos de corticoides. Então, quais são os tipos de problema de pele que o animal pode ter? Tu também já citou, né? Peraí, vou responder essa pergunta. Onde é que tu foi? Esses são os tipos de problema de pele que os animais podem ter. Mas os principais, eu vou colocar os 5 principais, tá, hoje. O principal, dermatite atópica, tá? Alergia alimentar, tá? Que é resistência alimentar. Dermatite por pulga, seborreia seca, tá? E seborreia é isso aqui que pega, aqui é a oleosa, né? É isso aqui que manda, tá? É o principal. Autoimune tem, mas são casos específicos, porque tem uma genética mais forte, né? Não são cães de moda, entre aspas, assim, né? Então a gente pega ali uma genética mais forte de coles, de pastores que puxam por alguma coisa autoimune. Mas a principal hoje é a dermatite atópica e hoje ela ainda se associa com a seborreia, que é o seboatópico, né? Aquele atópico que é oleoso. Então, o que manda hoje são essas 5. Por que é tão importante citar isso, né? Porque cada uma dessas tem uma linha de tratamento totalmente diferente uma da outra. E as pessoas pedem muito no balcão da loja. O meu cachorro tá coçando, o meu gato tá coçando, me dá um remedinho. Ou no WhatsApp, manda um vídeo do animal se coçando ou coisa do gênero. Mas como tem tantos tipos de doenças que podem causar sintomas muito parecidos, não tem como a gente fazer estipular um tratamento no balcão. Inclusive, a gente não é permitido a vender produtos de balcão. A gente pode vender, tu pode chegar aqui e dizer, eu quero tal remédio. A gente pode vender sem receita hoje a medicação, mas a gente não pode te indicar remédio de balcão. E o veterinário que fizer isso, cuidado, porque ele está sendo um veterinário irresponsável, né, Alexandre? Hoje, tempo médio para diagnóstico de dermatite atópica, 4 meses. 4 meses. Perfeito. É muito tempo. Não adianta ter prazo. É um saco. Não adianta ter prazo. Um diagnóstico bem de dermatite atópica é 4 meses, mais ou menos. Agora sim, ó. Agora são perguntas mais gerais, tá? Como que eu sei que o meu pet tem problema de pele?
Para aquele proprietário que é preocupado e quer se antecipar, Tá. como é que ele sabe Primeiro, que tem se problema? ele for um Shih Tzu. Se ele for um Shih Tzu, Já tem. talvez tenha algum problema de pele, se ele for um Bulldog. Não. Como é que eu identifico o início de um problema de pele? Vamos começar por aí, tá? Muitas vezes pode ser discreto. Aquela descamação, aquela casca, mal caspento, né? Então, ali indica que já tem alguma alteração de pele, né? Lambedura de pata, né? Lambedura de pata, ele lambe pata, sim, mas lambeira é coceira. A lambedura é coceira, né? Pode indicar início de algum problema de pele. O balançar de cabeça excessivo, né? Aquele animal que vira aqui, coça e chora, né? Animais que começam a atrapalhar a rotina deles. Estão comendo, param para se coçar, acordam à noite para se coçar. Indícios que está algum problema errado, né? Aquela queda demasiada de pelo em que começa a ter falhas de pelo pela pele, tá? Acho que esses seriam os principais sinais assim que eu teria um alerta, né? Shih Tzu, vamos pegar a Sophie, que é a minha, né? A Sophie é muito, ela fica bem medicada, tá? Percebe que ela vai ter uma crise por ouvido, né? Então ela faz isso aqui, ó, nos lugares, faz ela coça, né? Isso já é um indicativo, né? Então eu ficaria principalmente pata, balançar de cabeça e alteração de pele, principalmente aquelas casquinhas. Eu acho que é o principal assim que eu ficaria de olho, né? E depois começa os mais graves, daí percebe que está com um problema de pele, né? Ferida pelo corpo, vermelhidão, né? Mudança de coloração, tá? Começa com uma crise de região de virilha, região de axila, começa a ficar mais vermelho e coçar. Cheiro, né? Tem cães que pegam um cão saudável de pele, às vezes tu deixa eles 15, 20 dias, 30 dias sem banho e tu não sente nada, né? O cão que ele vai desenvolver uma seborreia, pode dar banho nele um dia depois, 2, 3 dias depois, ele tá com cheiro de novo, né? Então, um odor peculiar também, eu acho que seriam os principais inícios assim que eu olharia, né? Para começar excelente de problemas de pele que eu ficaria de olho, seriam mais ou menos esses sinais. Perfeito. Quantas vezes por semana eu posso dar banho no meu A pet? questão, ele precisa de banho, né? Então, assim, o cão alérgico, ele precisa de banho. A resposta é sim, tá? Então, a questão é quanto tempo demora para a pele voltar ao normal depois do banho? Porque quando eu dou banho, eu tiro toda a defesa da pele, tiro toda a gordura da pele e eu deixo ela limpa, eu deixo ela zerada, né? Quanto tempo demora para esse animal voltar a ter a pele ok, né? 3 dias. Tá? A questão é quando fazer isso. Tá? Então, não decida em casa sozinho, vou dar um banho para 3 dias no meu... Não é assim, tá? Hoje, para os pacientes alérgicos de manutenção semanalmente, tá? Para alguns pacientes que não precisam 20 dias, talvez mensal, não sei, depende do paciente. Eu realmente digo que o banho tem que ser avaliado, senão não precisa tomar um banho tão frequente, tipo, realmente cada 3 dias, que eu digo, são pacientes críticos que tu vai usar para ataque, por exemplo, de infecção fúngica, né? Eu não faria, né? Então, o tempo mínimo está entre 3 e 3 dias, mas tem que ser muito bem avaliado isso, tá? Eu escolheria... Para um animal que não está saudável, né? Estou falando porque não, tá? E para um animal saudável, qual que é a frequência saudável de banho para um animal que não apresenta problema de Posso falar pele? das minhas, então? Eu dou cada 15 dias. 15, 20 Beleza. dias. Porque também tem que cuidar essa questão da gordura da pele, né? Porque a gordura da pele, ela é uma defesa para o animal, né? E quando a gente dá banho muito seguido, porque tem uns donos neuróticos que dão banho um dia sim, um dia não no cachorro, né? E aí, porque ele tá sempre com cheiro ruim, mas daqui a pouco esse teu hábito de ter dado banho um dia sim, um dia não, pode ter criado um problema de pele no teu animal, né? E a Mari tá dizendo aqui, ó, animal de chácara. Nem precisa tomar banho se tá com a pele saudável, né? Se ele tem uma pele melhor que as outras de cidade, é maior, tá? É muito relativo, depende, tá? Animal de chácara, eu acho que pode ser quando se suja.
muito sujo, tipo, realmente, sei lá, se jogou na lama. Tá? Eles aguentam bem. Né? Sim. É outro perfil de cão. Né? Falando dos cães de cidade, é outra realidade. Né? Eu avaliaria, se começou com realmente cheirar, começou com cheiro, eu já dou banho. Né? Mas aqui elas aguentam 15 dias tranquilamente e eu acho que não encurtaria esse prazo para cães saudáveis. O Shih Tzu em si, não. A Shih Tzu já tem, porque eu falo, tem a Meg e a Sophie. Né? O semanal tá bom, porque tem que hidratar. Eles têm falha de barreira. Tá? Eu tenho que repor essa barreira, eles não fazem barreira com tempo, né? Então, eu tenho que hidratar, tenho que deixar eles o mais hidratados possíveis, porque é que nem o humano. O humano alérgico é hidratação, 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 hidratação. Cães alérgicos é a mesma coisa. Então, é um pouco mais curto. Né? Mas em cães saudáveis, eu digo, tem que ser avaliado, mas eles aguentam bem mais tempo. Né? Eu diria cada 15, 20 dias, realmente. Dependendo da necessidade. Emendando nessa pergunta, qual shampoo tu indica para um animal que tem patologia? Cada caso vai ter um shampoo, né? Hoje a gente tem linhas terapêuticas que às vezes o shampoo é mais importante do que os remédios que a gente dá para o animal tomar, né? Mas assim, que shampoo que tu indicaria? Porque tem gente que usa glicerina, tem gente que usa Johnson, tem gente que usa inúmeros, o Matacura, né? O que tu indicaria, assim, que shampoo que eu posso usar no meu cachorro para dar banho? Eu sempre digo o seguinte, shampoos para cães. Tá? Então, pega um cão saudável, shampoo para um cão. Shampoo de cachorro. Tá? Não vai usar shampoo de humano, porque o pH é diferente. É feito para um pH humano. Mesmo se tu usar neutro, o pH ele é diferente, né? Então, é neutro para um humano. Tá? Então, não vai... o que acontece quando usa um pH errado no shampoo? Esses 3 dias que demora para a pele se recompor, demora um pouco mais. Então, fica mais exposto a infecções secundárias, né? Isso pensando em cães também alérgicos, é pior ainda. Tá? Mas os cães que não têm problema de pele, shampoo de cão. Tá? Quer usar um Bips da vida? Pode usar, não tem problema. Quer usar só no do banho da pet? Pode usar, são ótimos, inclusive. Tanol. Agora, para cães alérgicos, é muito relativo, tá? Qual é a falha de barreira? É uma seborreia, é um problema de queratinização ou é uma dermatite atópica? Tem infecção, não tem infecção? Então, ali é muito... não dá para seguir hoje não tem mais receita de bolo para atopia, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem shampoos muito bons de mercado, que nem, por exemplo, o K-Treat e Epizof, né? Que eles são para um caso. Tá? Agora, se tiver uma infecção secundária, eles não são a primeira linha. Talvez eu vá usar para conter o ressecamento de uma clorexidina, de um enxofre, né? de um Cepolitic, um Cebotrate da vida, né? São shampoos mais agressivos, a gente tem que usar eles pontualmente, né? E depois tentar tirar eles, ver se o animal aguenta essas infecções. Mas para os shampoos, a gente tem hoje muito shampoo. Acho que a linha dermocosmética da veterinária é a linha que mais aumenta. Cada vez tem mais shampoos e shampoos muito bons, né? Então, eu também, para animal alérgico, não tem como indicar shampoo, tá? Porque tem que avaliar o que ele tem, o que tem primeiro. Agora, para cães saudáveis de pele, não, tá? Se não tem nada, realmente não tem uma alergia, eu evitaria ao máximo usar um shampoo humano. Recolhi um cão lá, não sei de onde. Peguei ele, achei na rua. Só tem o shampoo Protex em casa. Pode dar, tá? Para um caso específico. Agora, para seguir uma rotina, eu acho que é mais... Sim, vai ser uma situação, né? Vai ser um banho. Não vai comprometer a saúde da pele daquele animal em um banho, né? Então, para cão, eu sempre digo, use shampoo de cães. Tem shampoo de cão. Assim como eu não uso um shampoo de cão, eu uso um shampoo de humano, para eles é a mesma coisa. E não são, hoje não, os shampoos não são caros. Os de tratamentos é um valor mais elevado que é um shampoo de tratamento. Agora, shampoo normal, né? Mas é a minha indicação. Tá? Evitar também, eu não gosto de sabonete. Tá? Eu prefiro o shampoo líquido. O sabonete ele é pior. Tá? Eu prefiro realmente que seja o meio dele seja líquido. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A dieta, tu já falou isso, mas vamos só dar mais uma lembradinha.
A dieta pode interferir na saúde da pele do meu pet? Pode, porque nutrição é saúde, tá? Então, hoje, se eu tiver, talvez uma das melhores profilaxias a longo prazo que tem é uma nutrição boa, tá? E uma das repercussões dela é pele, né? O animal que põe uma ração boa, é perceptível em pelagem. É aquele pelo mais bonito, né? A alimentação também, o que muitas vezes acontece em consultório. Eu troquei, eu acho que ele tem alergia a frango, porque eu dava ração, sei lá, vou falar, citar uma marca aqui, Golden de frango, e daí começou a dar Golden salmão. Não funciona para descarte de uma alergia alimentar, não é assim que funciona. Porque a gente tem outros componentes na ração que também são partes do descarte, por exemplo, milho, soja e trigo. Né? Então, o descarte alimentar não é feito trocando, vou comprar dava de frango, vou trocar de salmão. Não funciona. Tá? Por quê? Porque ela não é feita uma hidrólise dessa proteína. A proteína é grande. Né? Eu preciso que ela seja hidrolisada, que são as hipoalergênicas. Né? Então, para identificar uma alergia alimentar, é um descarte muito longo com uma ração específica. Tá? E daí eu identifico o cão que tem problema, a proteína A, B, C e D ou nenhum. Né? Então, mas eu sempre digo, a melhor profilaxia hoje já começou, a vacinação já é. Né? Então, hoje os cães vivem bem, a gente aumentou a expectativa, a gente tem boas profilaxias. Vacinação, a gente está mais informado e leva mais seguidamente ao veterinário e tem uma nutrição muito boa. Né? Então, hoje eu sempre pego, a gente sempre pega, principalmente na loja, aí na Bicho Mania, pacientes que vêm com uma ração, querem uma ração mais barata, a gente sempre acaba fazendo essa explicação para tentar elevar a qualidade da proteína. Tá? E a nutrição, eu te digo o seguinte ainda, tem toda a parte de conversão, então a ração super premium, ela é mais convertida, isso diminui a quantidade de fezes desse animal, porque a proteína e os componentes são de melhor qualidade, ele absorve mais. Né? E isso repercute em pele. Então, eu acho a nutrição hoje ela é fundamental. Ela tem muito a ser explorada ainda e acho que vai ser, logo mais vai ser uma das peças fundamentais de qualquer primeira consulta. É a nutrição. A gente acaba deixando, às vezes, a gente acaba negligenciando a parte de nutrição do animal e hoje eu considero ela que talvez seja uma do fundamento da veterinária. Para as primeiras consultas. Inclusive para nós, né? Nós humanos, todos os nossos sistemas ficam abalados, né? Coração, locomotor, a nossa pele, o nosso cabelo, as unhas e os animais a mesma coisa, né? Então, mas eu só dou ração para o meu pet bem certinho, mas qual, né? Então, isso aí a gente falou semana passada com a Giovana na live. Quem quiser, assista, que tá ótima. Nosso tempo está acabando, vamos correr. Então, tu já meio que comentou, mas vamos dar uma citadinha melhor nessa parte, que existem raças com maior predisposição de problema de pele, porque se as pessoas perguntassem isso para um veterinário antes de adquirir um animal, a frustração não seria tão grande depois, porque parece que a gente está querendo tirar dinheiro das pessoas, entendeu? Os mercenários, porque todo mês eu tenho que voltar aqui, porque 4 vezes por ano eu tenho que voltar aqui, ninguém resolve, entende? Então, essa pesquisa antes de adquirir um animal seria primordial, né? Quais são as raças? Sim, eu vou te falar pelo que eu atendo, tá? Então, minha rotina... Tá, tua rotina. Minha rotina hoje é predominância de Shih Tzu. Tá, Shih Tzu, ele tem uma genética muito forte para dermatite atópica, malacesiose cutânea. Malacesiose é uma infecção por levedura de pele, né? Ela também pode ser uma infecção secundária da própria dermatite atópica. Tá? Bulldog francês, tá em alta. Não era tanto, mas agora sim, tá disparando o número de Bulldog. Pug, bastante vira-lata. Então, os SRDs, quem acha que o SRD é mais resistente, porque o SRD não é bem assim, tá? Spitz é com o problema mais específico de Spitz, né? É a alopecia. Né? Então, hoje é o que comanda, assim.
dentro da rotina. Eu ficaria nisso aí. E depois os animais de mais grande porte. Eu tenho... Golden, pastor alemão. Ah, tá. O Golden, eu ia dizer, eu tenho bastante Golden com problema de pele na minha E rotina. daí é um problemão, né? Porque tu pega o Golden, eles podem ter 35, 40 e poucos quilos, e as medicações mais específicas. A questão assim, ó. Como é que eu vou. Eu pego um Golden, aquele pelo longo, bonito do Golden. E eu digo assim, lá tu vai dar um banho nele cada 3 dias. É um manejo muito mais complicado. É um manejo muito mais complicado, tá? Vai ser muito mais oneroso tu tratar um animal de 40 quilos que um animal de 5. Né? Então, o Golden hoje, ele é um cão que ele predomina na dermatite atópica. Ele tem bastante Golden atópico. Né? Mas lembrando que não é porque eu estou dizendo que tem muito que o teu tá se coçando é atópico. Não quer dizer, tem que ser Sim, investigado. claro. Mas a questão é que esses cães de grande porte, para fazer um controle, é um desembolso bem alto. Tá? Então, pesquisar antes é muito importante, né? Porque se eu for vender algo, eu só vou falar as partes positivas da venda de algo. Tá? Então, é sempre importante pesquisar as partes negativas ou não tão atrativas, né? Ah, eu quero ter um shih tzu, eu estou disposto, se ele for um shih tzu atópico, a tratar ele o resto da vida. Ok. Né? Ninguém está dizendo para não ter um shih tzu. Ninguém está dizendo para não ter um golden. Só tem que ter ciência, que assim como pode não ter nada, ele pode ter e tu vai ter que tratar. Né? Então, e não é só pele. Né? Não é só pele. Então, por exemplo, vamos pegar algo genético, então. Pastor displásico. Não vai deixar o pastor com dor? Não, vai ter que tratar. Né? Vai ter que ter esse vídeo. Né? Então, pesquisar a raça, as predisposições que tem, né? Antes de comprar, e ter ciência que alguns cães vão ter uma probabilidade muito mais alta de terem problemas de pele. O Shih Tzu, eu acho que ainda é o mais comum. Top 10. É o top 10, 9, 8 e 7, eu acho, o Shih Tzu. Isso, ele tá nos 3 primeiros lugares, o Shih Tzu, né? É o Shih Tzu pequenininho, o médio e o grande. Alexandre, nosso tempo está terminando. Então, eu gostaria, assim, acho que essa é a parte mais importante, que é onde... eu tenho um cachorro, nunca demonstrou problema nenhum, tal. Eu quero saber uma orientação de como eu posso manter saudável a pele do meu pet. Para eu ser um dono responsável, né? Como que eu posso fazer para manter a pele do meu cão saudável? Eu vou bater em nutrição de novo. Tá? Então, hoje a gente tem rações muito boas para a pele, né? Principalmente, falando alguns exemplos, Dermacare, da Premier, Dermacomfort, da Royal, Rios Cuidados com a pele sensível, a Sensitive, da Pro, acho que é. E tem da Equilíbrio também, não vou me lembrar o nome. Acho que é. São rações que elas deixam a qualidade da pele melhor, porque elas são feitas para isso, né? Não só para cães alérgicos, não tem uma perda se der para um cão saudável também. Né? Eu manteria, eu manteria um shampoo bom ou dar banho em pet. Eu acho mais adequado dar banho em pet. Em casa eu acho muito ruim. Tá? Principalmente cães com pelagem mais longa. Tá? Tu nunca consegue secar completamente um cão de subpelo e pelagem longa. Na pet consegue fazer isso, né? E eu acho que a nutrição ainda é fundamental para manter uma pele boa. Controle de ectoparasitas também nessa... Parasitas e endo, então manter vermífugo e antipulga sempre em dia. Né? Mas principalmente é isso. O cão que é saudável de pele, dificilmente tu vai errar. Assim. O máximo é fazer tu dar uma ração muito ruim. E daí ele vai ter vai ter problemas de pelagem, né? Vai ter aquela pele mais opaca, mais quebradiça. Eu investiria hoje em manutenção nutricional e investiria em controle de ectoparasita, principalmente. Tá? E endoparasita também, porque não é porque eu não estou vendo que não seja um problema, né? Então, determinar sempre o período correto, né? Manter o antipulgas em dia. Se for usar uma coleira,
manter o ajuste da coleira sempre como é indicado. Então, colocar um dedo aqui e ajustar ela até bater no dedo. Não dá para deixar ela muito frouxa. Se deixar ela sem contato com a pele, ela realmente não faz efeito. E eu acho hoje a coleira um bom benefício, principalmente para cães de grande porte, né? E eu acho que basicamente é isso. Sim. Tem muita. Ninguém me perguntou de banho Certo, em gato. não é difícil, né? Ninguém me perguntou de banho em gato. Isso, boa pergunta. Devo dar banho em gato? Não. Posso? Não sugiro dar banho em gato, tá? Porque o gato ele se limpa. Um gato que está sujo, ele já já indica algum problema, tá? Claro, meu gato foi pular e caiu no meio do barro. Bom, ok, então vamos ter que limpar o gato, tá? Mas o gato ele é higiênico, assim, ele consegue fazer sua higiene, né, através da lambedura. Então, eu uso de indicativo um gato que está sujo, um gato que tu percebe que parou de se higienizar, é o indicativo que tem alguma coisa errada com o gato, porque o gato ele é muito comportamental. Né? As alterações do gato, elas são muito discretas, né? O gato, ele não demonstra que está com dor, ele se esconde. Ele procura um lugar mais escuro, ele sai de vista, né? Então, eu não recomendo, a menos que muito necessário, banho de gato, porém, recomendo tosa. Tá? O persa e Himalaia, recomendo tosa 2 vezes ao ano. Tá? Porque quantas vezes por ano tu recomenda? Por quê? Por causa do focinho. Né? Como ele tem um focinho muito curto, ele tem um pelo muito longo, nem sempre ele consegue se higienizar completamente. Tá? Então, quando necessário, eu ainda avalio se é necessário. Tá? Quando muito necessário, eu digo que dá para baixar um pouco a pelagem para ajudar ele na própria higiene. Mas senão, eu não recomendo banho no gato. Eu tenho gato, não dou banho. Não. E a escovação, né? A escovação é importante também dele. Que é o que eu levo ela a fazer. A única coisa que eu levo a gata é para tirar o pelo do meio dos coxins, das almofadinhas, né? E para tirar a subpelagem. E quando ela começa a perder pelo, meu Deus do céu. Mas o banho eu não dou, não. Não acho que seja necessário. Tá? Que nem eu disse, tem porque o gato também... O gato também, quando começa a lamber membros, né? Que nem tu diz, que parece que é algo mais alérgico no cão, às vezes pode ser artrite, né? Que os gatos têm muita artrite, eles começam a lamber as articulações para tentar tirar aquela dor, né? E pode ser também psicológico, né? Alguma coisa aconteceu de diferente nesse ambiente e ele começa realmente a ficar sem pelo, parece que é problema de pele, né? Um boom de alopecia psicogênica em gato, que é aquela higiene excessiva. Na pandemia. Pós-pandemia. Né, em que os tutores ficavam em casa o dia inteiro, em home office, junto com o gato, e de repente mudaram completamente a rotina do gato, e o gato se estressa e começa e tem alterações comportamentais, né? Então o gato, ele é muito... Dá para às vezes fazer o gato em quadrante, do pescoço para cima, lesão de gato alérgica, pescoço, atrás da orelha, em têmpora, né? Região ao redor dos olhos, região de pescoço, né? E regiões mais do pescoço para baixo, percebe que lembra muito as psicogênicas, as dermatites que coçam por distúrbios comportamentais, né? Ou por tração excessiva da lambedura, né? Lambe com essa arrancada do pelo. Então tem mais uma rarefação maior das regiões posteriores de coxa, em cima do rabo, né? Então o gato hoje ele não representa um número muito alto de pacientes alérgicos. Mas o gato, ele acaba sendo mais, realmente, eu pego mais gatos alérgicos alimentares, alérgicos à pulga, e em terceiro psicogênico, é comportamento. E é muito difícil chegar no diagnóstico comportamental, é muito complicado. É muito exame que tem que pedir, é muito descarte. Então não é um diagnóstico rápido, né? Então... E quando descobre é difícil de tratar também, né? Porque às vezes é tratamento diário e gato é difícil, né, de fazer o tratamento. E o gato ele é estressado por natureza, né? Então começa a manejar o gato todo dia para dar 1, 2, 3 comprimidos. Logo o gato ele também... Tu pode piorar a situação psicogênica dele, né? Então eu vou ter que nos despedir, porque senão o Insta faz isso à força. Porque o Insta derruba a live em 1 hora. Se eu fosse mais famosa, eles me deixavam mais um pouco. Mas, Alexandre,
Eu tenho certeza que teriam muito mais perguntas, né? Daqui a pouco a gente pode fazer uma live só de gato um dia desse. Porque vai criando ramificações. Tipo, quarta-feira eu já vou fazer uma live com a Giovana de novo e com a Melis sobre exame de fezes. Uma coisa simples assim, porque vai acontecendo as ramificações dos assuntos e a gente vai vendo a necessidade e vai falando aqui com a galera assim, um para auxiliar o todo. Hoje, dentro do consultório, 60% da rotina clínica é pele, sendo ou não o problema primário. Então, eu levei o fulaninho lá porque ele tá com... Teve um episódio de vômito e tu vai fazer a avaliação dele e tá com problema de pele também. Né? Então, é muito assunto, é muito problema. Muito problema. Então, eu espero que a gente tenha, pelo menos, conseguido sanar algumas dúvidas, auxiliar as pessoas a terem uma base, um chão, pelo menos para perceber um problema e entender que as coisas não são tão simples também de resolver, né? E te agradecer muito a disponibilidade por estar aqui comigo na segunda-feira. Agradeço o convite. E, pessoal, quem tiver interesse de marcar consulta com o Alexandre, tirar dúvidas também, né, dessa live, pode mandar direct que a gente responde, não tem problema. A gente passa o telefone do Alexandre para agendamento de consultas também. E acho que é isso. Então, eu queria agradecer o convite, tá? A oportunidade de demonstrar um pouco do meu trabalho. Né? Para quem não sabe, eu já fiquei um tempo aí na Rio Branco também, te substituindo. Foi uma época muito boa de aprendizado. Né? Me somou muito no currículo que eu tenho hoje, principalmente as salvadas que tu me dava via WhatsApp quando eu ficava desesperado. Né, todo recém-formado vai passar por isso em algum momento. Eu tive sorte de passar por isso contigo. Imagina, não precisei fazer muito, não. Tu tem uma corrida própria aí que tu te vira. Mas eu agradeço muito. Eu que agradeço a tua disponibilidade e fica de olho que talvez em fevereiro precise de ti, tá? Então, boa semana, gente. Boa semana, Alexandre. Um beijão, obrigada. Tchau, tchau.